Você sabia que o jejum intermitente pode transformar a sua saúde? E transforma mesmo a saúde da gente. Mas o problema é que muita gente começa errado. E aí acaba desistindo no meio do caminho. E hoje eu vou te ensinar uma maneira correta de começar o jejum, sem passar fome, sem sentir fraqueza, sem sentir dor de cabeça. E eu vou te dar um truque que vai facilitar muito o início desse processo. Bom, antes de qualquer coisa, você precisa saber o que é o jejum intermitente. Que nada mais é do que você ficar um período sem comer. E aí você permite que o seu corpo use a sua própria gordura como fonte de energia, porque a gente tem que estar produzindo energia o tempo inteiro. Então, olha só, o corpo da gente, o corpo humano, ele foi feito para ficar períodos sem comer, períodos comendo e períodos sem comer. Mas o problema é que hoje a gente come o tempo inteiro. Isso virou um hábito. E esse hábito vira um problema. Então, cada vez que você come, o seu pâncreas, ele produz um hormônio chamado insulina. E se você come, principalmente muitos carboidratos e carboidratos simples, como pão, bolo, arroz, macarrão, a sua insulina, ela fica muito alta o tempo inteiro. E isso impede você de queimar gordura e pode te levar a vários problemas de saúde, né? Até porque a insulina, ela é um hormônio anabólico e ela faz engordar. Agora, o segredo para você fazer o jejum sem sofrimento precisa de paciência. Então esse é um detalhe muito importante, paciência. E muita gente tenta começar o jejum de forma errada e já tenta começar pulando o café da manhã. E aí acaba com tontura, acaba com dor de cabeça, irritação, e isso acontece porque o corpo ainda não está acostumado a fazer o jejum e é dependente do açúcar para fazer energia. Então, antes de você começar o jejum, a gente precisa ensinar o corpo a usar a gordura como fonte de combustível. E como é que a gente faz isso? Primeiro passo. Primeira coisa, você tem que reduzir a quantidade de carboidratos que você come durante o dia. Principalmente os carboidratos refinados, como eu falei. Pão, arroz, macarrão, bolo, né? E aí você tem que comer mais proteínas, né? E mais gorduras boas. Carnes, ovos, azeite, abacate, castanhas, né? E também aumentar o tempo entre as refeições. E aí sem exagero, ok? Isso faz com que o seu pâncreas descanse, sua insulina diminua, e quando você finalmente fizer o jejum, começar o jejum, vai ser muito mais fácil. E aí como é que você deve começar? Olha só, você já estando adaptado com menos carboidrato, você já pode começar o jejum intermitente, que é ficar um tempo sem comer. E como é que você começa isso? Começa aos poucos. Começa com 12 horas, por exemplo. 12 horas de jejum, como é que você faz? Você faz a última refeição às 20 horas e vai comer só às 8 da manhã. Você já fez 12 horas de jejum. Depois você aumenta isso para 14 horas. Né? Você janta às 20 e vai comer às 10. Puxa vida, mas eu não vou tomar café da manhã às 10, eu vou tomar café da manhã às 8. Então, traga o jantar para mais cedo para você conseguir ficar um pouco mais. Então você já fez 14 horas. Isso não vai ser tão difícil porque você começa a aproveitar o seu tempo de sono no jejum. Então você vai espaçando. Puxa, doutor, mas eu não consigo fazer 12 horas. Comece com 9, comece com 10, né? Comece com 11, e aí depois não conseguiu de 12 para 14, passa para 13, faz uma semana, depois você aumenta mais uma hora, e assim por diante, até você começar a experimentar o jejum de 16 horas. Ou seja, eu, por exemplo, vou te dar uma dica, eu não tomo café muito tarde, eu tomo café normalmente às 8 horas da manhã. Quando eu quero fazer um jejum mais prolongado, eu pulo o café da manhã e vou só almoçar. Mas eu janto às 5 horas da tarde, 5 e meia da tarde. E vou tomar café da manhã só às 7 da manhã do outro dia. Então, das 5 em diante, das 5 e meia em diante, no máximo, estourando 6 horas. Eu não janto depois das 6 horas. Porque eu já estou acostumado com isso. Eu não como carboidratos ao longo do dia. Então, o meu corpo já aprendeu a queimar gordura. Então, à noite, eu no máximo 6 horas da tarde eu janto. Eu vou tomar café da manhã somente às 8 horas, às 7 horas, 7 e meia da manhã. Então, naturalmente, eu faço um jejum tranquilo. E quando eu quero fazer um jejum mais prolongado, eu estico desse horário, das 6, estico até o café da manhã e faço um jejum mais prolongado. Mas você precisa estar acostumado com isso, porque senão você não consegue fazer.
E nesse período em que você ficou fazendo o jejum, você deve tomar bastante água, você pode tomar chá, você pode tomar café, é lógico, sem açúcar, né? E aos poucos você vai se adaptando, você vai perdendo gordura. No caso, se você for diabético, isso é muito importante porque você vai diminuir a sua resistência à insulina. Isso vai melhorar a sua glicemia, tanto a sua glicemia de jejum como a sua hemoglobina glicada. Vai diminuir os seus índices de glicose no sangue e só vai fazer bem para você. Ok? Me conta aqui nos comentários se você já fez jejum e se já começou do jeito certo ou se começou do jeito errado, tá bom? Até o próximo vídeo, até mais.